Seja bem-vindo ao mundo marcial. Conhecido como monstro do Kyokushin Karatê pelos japoneses, Francisco Filho, brasileiro, foi o primeiro não-japonês a vencer o Campeonato Mundial de Kyokushin Karatê. Ele também foi uma das poucas pessoas a completar o desafio Comitê de 100 homens mais de uma vez. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de inscrever-se no canal e deixar o like e conferir a playlist com temas semelhantes com vídeos como este. Francisco Filho nasceu em Souto Soares, Bahia, em 10 de janeiro de 1971. Como a maioria dos jovens brasileiros, Filho adorava jogar futebol. No entanto, em 1982, aos 11 anos, ele começou a aprender karatê, incentivado por seu irmão mais velho, Elcio, que pagou por suas lições. Ele treinou sob a instrução do sensei Seiji Isobe. Nascido no Japão, Isobe era um estudante direto de Mais Oyama, o fundador do Kyokushin Karatê. Em 1972, Oyama enviou Isobe ao Brasil para estabelecer o Karatê Kyokushin. Filho originalmente pensou que estaria treinando em Kyokushin por alguns anos antes de mudar de estilo ou artes marciais. No entanto, ele logo percebeu que o Karatê Kyokushin era o estilo para ele. Ele também formou um relacionamento próximo com Isobe. Em 1985, Filho já treinava há vários anos. Nessa época, ele começou a competir em torneios juniores. Em 1987, aos 16 anos, Filho foi promovido ao primeiro Dan de Kyokushin. Nesse mesmo ano, ele competiu no Campeonato Aberto do Brasil, terminando em 7º lugar. No ano seguinte, ele melhorou para o 6º lugar. No 5º torneio sul-americano, Filho ganhou seu primeiro título internacional aos 18 anos, em 1989. Foi após esse sucesso que ele sonhou em se tornar campeão mundial. Ele era muito atlético e incrivelmente forte. Ele foi descrito como se movendo como uma pantera. Após sua vitória no torneio sul-americano, Filho continuou a ter sucesso. Em 1990, ele ganhou seu primeiro título no Torneio Aberto do Brasil. Em 1991, Filho competiu no 5º Torneio Mundial Aberto, seu primeiro torneio mundial. Em uma rodada anterior, ele esteve envolvido em uma luta controversa contra Andy Hug da Suíça. Se quiser saber mais sobre a história de Andy Hug, deixarei o link no final do vídeo. Na luta deles, ele nocauteou Hug com um terrível chute semicircular, que caiu após a campainha, para terminar a rodada. No entanto, o resultado foi confirmado, embora a equipe suíça tenha apresentado um protesto oficial. Ele finalmente perdeu para Kenji Yamaki nas finais do torneio. A partida foi empatada, mas Filho perdeu a partida porque quebrou menos pranchas de madeira na rodada de teste de quebramento. Oyama entregou a ele o prêmio pela melhor técnica do torneio. A perda de Filho deu a ele um impulso renovado para querer se tornar um campeão do mundo. Nos 4 anos seguintes, entre torneios mundiais, ele treinou ainda mais com o único objetivo de se tornar um campeão mundial. Além de treinar com a seleção nacional brasileira, Filho também teve aulas particulares com Isobe. Ele disse que foi o treinamento mais difícil que ele já fez. Nos anos seguintes, Filho se esforçou para vencer todos os torneios em que participou. Em 1991, ele se tornou campeão do Aberto do Uruguai. Ele venceu o Aberto do Brasil 2 vezes, vencendo em 1992 e 1993. Ele também se tornou campeão sul-americano 2 vezes, vencendo o 6º e o 7º torneios sul-americanos em 1992 e 1994. Em 26 de abril de 1994, Mais Oyama, fundador do Karatê Kyokushin, morreu em Tóquio, Japão. Filho e seu professor, Isobe, foram convidados a participar do funeral. Enquanto estava no Japão, Filho obteve sua 3ª classificação no Dan na Organização Internacional de Karatê. Como parte do teste, ele teve que lutar contra 30 oponentes escolhidos a dedo. Em 1995, Filho foi convidado a participar do desafio de comitê de 100 homens. Em preparação, ele treinava cerca de 8 horas por dia. Ele trabalhou até 100 rodadas de trabalho em uma sessão. Ele também condicionaria seu corpo batendo nele com um taco de beisebol, para simular golpes em uma briga. Ele também fazia 50 a 80 lutas por semana. Um mês antes do desafio ocorrer no Japão, Filho concluiu com sucesso o desafio no Brasil. Em 22 de março de 1995, ele aceitou o desafio da Organização Internacional de Karatê. Ele se lembrou de se sentir nervoso antes do desafio. Ele finalmente relaxou após as primeiras 30 lutas. Após a 60ª luta, seus nervos voltaram. Seu corpo começou a cãibra. Após a 8ª luta, ele descobriu que seu corpo estava lento para responder.
Com 76 vitórias, 24 empates e 0 derrotas, ele completou o desafio em um tempo de 3 horas e 2 minutos. Sendo uma das poucas pessoas a completar o desafio 2 vezes, Filho não precisou ser hospitalizado após o desafio. Ele foi um dos poucos desafiantes que não precisavam de atenção do hospital. No entanto, muitos de seus oponentes precisavam de tratamento hospitalar. Para comemorar seu sucesso, ele visitou a Disneylândia. Após o desafio comitê de 100 homens, Filho viajou pela Europa. Ele visitou vários dojos onde treinou e aprendeu novas técnicas. Em 1995, Filho ganhou outro título do Aberto do Brasil. Entre 3 e 5 de novembro, ocorreu o 6º Torneio Mundial Aberto. Ele foi um dos favoritos para o título. Chegou à semifinal onde enfrentou Hajime Kazumi. Kazumi havia derrotado o companheiro de equipe de Filho, Glaube Feitosa, antes. Em um encontro épico, a luta foi em 3 extensões extras, sem um vencedor claro. Na sessão de teste de quebramento, Filho quebrou 22 pranchas, com Kazumi quebrando 24 pranchas, fazendo dele o vencedor. No final, Kazumi perdeu para Kenji Yamaki. Em seu retorno ao Brasil, Filho caiu em um ataque de depressão. Em sua busca para se tornar campeão mundial, ele sentiu que havia sacrificado muito, sem nada para mostrar. Sua decepção o fez chegar perto de deixar o karatê. Fisicamente, ele estava na melhor forma possível, no entanto, sua mente e corpo estavam fora de sincronia. Filho decidiu mudar de cenário. Ele se mudou para a Alemanha, onde competiu no kickboxing e no Kyokushin. Levou algum tempo para fazer a transição de Kyokushin para kickboxing, especialmente em torno de distanciamento e golpes na cabeça. Ele também viajou para os Estados Unidos para treinar. Ele também passou algum tempo treinando no Japão. Em 1997, Filho competiu no primeiro torneio mundial de karatê super pesado, IKO-1. Ele derrotou o colega brasileiro e parceiro de treinamento, Glaube Feitosa, para se tornar campeão. Em abril de 1997, Filho foi convidado a competir no K1, uma das principais promoções de kickboxing, depois de obter permissão de Shokei Matsui, o chefe do IKO-1. Em 20 de julho, ele enfrentou um inimigo familiar, Andy Hug. Filho venceu a luta por nocaute. A mudança de cenário ajudou o Filho a voltar à forma. Também lhe deu um impulso renovado em sua busca para se tornar um campeão do mundo. Em 1999, ele havia retornado ao Brasil, onde retomou seu treinamento com Isobe. Entre 5 e 7 de novembro de 1999, ocorreu o 7º Torneio Mundial Aberto, IKO-1, no Japão. Antes do torneio, Filho havia machucado o tornozelo. No entanto, isso não o impediu de treinar. Filho chegou até a final, onde enfrentou seu inimigo no torneio mundial anterior, Hajime Kazumi. Desta vez, seu corpo e mente estavam sincronizados. Em uma luta fechada, a luta foi realizada em 3 extensões extras, sem um vencedor claro. Na sessão de teste de quebramento, Filho quebrou 21 pranchas e Hajime quebrou 19 pranchas. Filho fez história ao se tornar o primeiro não-japonês a se tornar campeão mundial. Ele havia realizado seu sonho. Muitos pensaram que Andy Hug seria o primeiro não-japonês a conquistar o título. Embora eles se enfrentassem como concorrentes, Filho e Andy Hug se tornaram bons amigos. Assim como muitas pessoas, Filho ficou chocado quando Hug morreu em 24 de agosto de 2000. Em um funeral assistido por cerca de 800 pessoas, Filho estava entre os carregadores de paletes. Nos próximos 2 anos, Filho completou o circuito K1. Em 20 de agosto de 2000, ele se tornou o campeão do K1 Grand Prix Yokohama. No torneio final do Grande Prêmio do Mundo de K1 2000, realizado no Tokyo Dome, em 10 de dezembro, ele perdeu para Ernesto Oost na semifinal. Oost derrotou Rai Sefo na final. No ano seguinte, Filho chegou ao torneio final do Grande Prêmio do Mundo de K1 em 2001. Ele perdeu para Mark Hunt na final. Em 2004, Filho se aposentou da competição nos principais torneios. Ele terminou com um recorde de 16 vitórias, 9 por nocautes, 7 derrotas e 2 empates. Em 2006, Filho abriu seu próprio dojo na cidade de Bragança, Brasil. Ele também foi treinador da série de 2012 do Ultimate Fighter, Brasil. Em 26 de abril de 2014 marcou o 20º aniversário da morte de Mai Zoyama. No IKO-1 Umbu, em Tóquio, Tariel Nikolaevili, da Rússia, tentou o desafio de comitê de 100 homens. Presentes estavam os cabeças da IKO-1, Shokei Matsui, Francisco Filho e Arthur Ovanesian.
Atualmente, Filho viaja pelo mundo realizando seminários e sessões de treinamento em Kyokushin Karatê e Kickboxing. Ele é o presidente sul-americano da ICAO-1. Seu lugar na história de Kyokushin é garantido, sendo um dos poucos homens a completar o cansativo desafio comitê de 100 homens 2 vezes, também como o primeiro campeão mundial de Kyokushin não japonês. Seus sucessos no kickboxing ajudaram a validar a reputação dele e do Karatê Kyokushin. Obrigado por ter chegado ao final do vídeo. Espero que tenha ajudado você a aprender mais sobre as artes marciais. Considere ver mais vídeos no canal. Curta, inscreva-se, comente, compartilhe, ative as notificações e até a próxima.